Sensação de orgulho que eu abro esse momento tão nobre aqui na casa, no momento que o meu amigo senador Ulisses Riedel lança o livro As Causas da Miséria e Sua Superação. Vocês todos são amigos do Ulisses. Eu tenho o privilégio de conhecer o Ulisses há mais de 30 anos. Eu tenho 24 só de parlamento, mas tenho 5 anos de sindicalista, e lá no início do movimento sindical eu já conhecia o Ulisses, acompanhei na formação e na criação do DIAP. Foi fundamental o teu trabalho do DIAP na Assembleia Nacional Constituinte, o que há de mais rico, de mais bonito, de mais generoso, de mais solidário com o nosso povo, nós escrevemos juntos da Assembleia Nacional Constituinte. Quero dizer para vocês que li parte do livro, não li todo ainda. Já comentei na tribuna do Senado e já convidei o Ulisses para que na próxima terça-feira ele participe como um dos painelistas na Comissão de Direitos Humanos que eu estou presidindo, para falar exatamente sobre as causas da miséria no Brasil e no mundo. Vai vir também a ministra do Ministério de Ações Sociais e virá também alguém da Casa Civil. O livro é um livro belíssimo que aponta caminhos que todos nós vamos ter o orgulho de seguir. E como diz o poeta espanhol, o caminho a gente só faz caminhando. Sejam todos bem-vindos a essa sessão de homenagem. E eu não quero palmas para mim, eu quero dar uma grande salva de palmas para Ulisses Riedel, esse grande senador da República. Quero, ao mesmo tempo em que agradeço as palavras carinhosas do meu amigo senador Paulo Paim, dizer que hoje é aniversário dele, de maneira que ele merece também uma salva de palmas. Para que ninguém tenha dúvida, eu tenho muito orgulho, eu trabalho muito com a questão dos idosos. Eu faço hoje 61 aninhos. 61. E eu quero aproveitar a oportunidade para prestar um testemunho. Nós que temos atuado aqui tão fortemente, tão ativamente, pelo menos, dentro do Congresso Nacional, especialmente com o DIAP, nós sempre tivemos no senador Paim mais do que um amigo, mais um companheiro de luta junto conosco, sempre participando de todos os movimentos que são importantes para a sociedade. Mas o que é importante que a gente saiba disso, que nós temos dentro do Congresso Nacional, apesar de tantas críticas que são feitas aos parlamentares, há alguns que são expressões extraordinárias de civismo, de solidariedade, de fraternidade, e Paim, sem dúvida, é um exemplo marcante disso. Eu vou dizer algumas palavras só sobre o livro, porque eu espero que todos leiam o livro e não precise fazer um relato amplo do livro. Esse livro, ele é escrito, na verdade, assim, dentro daquela ideia de que nós somos pigmeus no ombro de gigantes. Gigantes do presente e gigantes do passado. Gigantes do presente, como Paulo Paim e tantos outros que estão aí lutando pelo bem da humanidade. E também aqueles que nós aprendemos com a história, com tudo aquilo que nós temos ouvido, lido, escrevido e sobretudo, participarem. Então, esse livro, ele é o resultado, embora escrito pelas minhas mãos, ele é o resultado de tudo que eu tenho aprendido com todas essas figuras significativas. E nós estamos certos que não há nada mais importante para um país, nada, do que um país sem pobreza. País rico é país sem pobreza, diz o nosso slogan da Federal. Isso é uma verdade. País rico é país sem pobreza. E então, nós, em resposta ao chamado da nossa presidenta Dilma, que em seu discurso de posse ela disse:
A luta mais obstinada do meu governo será pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidade para todos. Esta não é uma tarefa de um governo, mas um compromisso a ser abraçado por toda a sociedade. Para isso, peço com humildade o apoio das instituições públicas e privadas, de todos os partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores, das universidades, da juventude, de toda a imprensa e das pessoas de bem. E, em resposta a esse chamado, é que vem esse livro. E nós consideramos que é fundamental que toda a sociedade se una, independentemente de ter votado na Dilma ou no Serra ou qualquer outro, porque isso é absolutamente secundário diante do problema maior da necessidade de nós erradicarmos o nosso país da miséria. Um país que hoje é a 7ª potência mundial e, no entanto, é a 73ª em índice de vida, que isso nós vemos que é um absurdo e que não pode prosperar. E que nós precisamos unir as forças da sociedade civil, do governo, de todas as entidades, para que realmente nós possamos fazer esse salto, que parece até impossível. Mas eu queria lembrar que na história do Brasil, recentemente, há poucas décadas, nós tivemos um momento em que foi possível fazer o impossível, quando Juscelino Kubitschek quis trazer a capital do Rio de Janeiro para Brasília, onde aqui não havia nada, absolutamente nada, e ele teve que fazer estradas, prédios e tantas coisas como teve que fazer, e ele, em 3 anos e meio, ele trouxe o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, trouxe os funcionários, trouxe em 3 anos e meio para cá, porque houve uma posição determinada, uma posição de concentração de energias nesse ponto, e que se nós, como naquele momento, a mobilização do povo em apoio a esse projeto governamental atuarmos, nós vamos chegar daqui a 4 anos num Brasil sem miséria e, portanto, num país rico. E por isso eu peço a todos que leiam o livro, que critiquem o livro, porque eles são propostas, ele representa, conforme diz o título, reflexões. São reflexões sobre um tema tão profundo. E acredito que o Brasil, atravessando esse desafio, ele pode ser um exemplo para a humanidade inteira. E muito obrigado a todos pela presença.